Olá, amigos, como vão? Esse é o Dr. Daniel Couto, seja muito bem-vindo ao nosso programa e vamos dar uma dica muito legal: castrar ou não castrar o nosso animal. O Dr. Daniel vai explicar pra gente como é que é. Samantha, depende da finalidade. Em primeiro lugar, se você quer um animal para reprodução, esse animal pode ter uma longevidade reprodutiva maior. Você pode castrar somente após fazer uso dele para a reprodução. Ou seja, um macho pode começar a reproduzir desde cedo, porque ele começa a produção de espermatozoides já a partir de 6, 9 meses de idade. Bem E novo. pode se estender como o Joy, que já é um cão com 8 anos de idade, ainda reproduzindo super bem. Tá? Já a fêmea, o ideal é que ela não comece a reproduzir na puberdade, que se espere um pouco mais, que ela cruze somente no segundo ou terceiro cio. Se essa fêmea não tem finalidade reprodutiva e você só quer ter um pet em casa, o ideal é que você já castre logo após o primeiro cio, para que ela possa ter uma vida útil mais saudável, com menos problemas de saúde, que os principais são as infecções uterinas e os tumores mamários. Fazendo a castração, retirando útero e ovário, vai se impedir que esses problemas venham a se instalar e aparecer na velhice do animal. E por que castrar os machos? Com relação, comparando macho e fêmea, o macho ele tem uma incidência bem menor de problemas com relação a câncer e problemas de saúde comparado à fêmea. Normalmente se castra o macho quando ele é muito agressivo e é muito dominante. Territorialista, né? Quando ele marca muito território e às vezes tenta agredir. Se faz a castração cedo, normalmente a fonte de agressividade do macho é a produção de testosterona que vem do testículo. Se o testículo é retirado, normalmente dá uma acalmada naquele macho e ele vai ter uma vida sociável mais tranquila. Ele vai deixar de marcar o território, que é fazer xixi levantando a patinha em todo canto, né? Se for feito cedo, sim. Se for feito num macho já adulto e já viciado em marcar território, a castração não vai surtir efeito. Tudo bem. Outra pergunta que a gente tem: evita o câncer no macho? A castração no macho, como eu falei anteriormente, vai retirar o excesso de testosterona. O excesso de testosterona é que vai fazer com que o macho possa vir a desenvolver um câncer de próstata. Se você retira essa fonte, tende a diminuir a chance de câncer de próstata. Agora que a gente já sabe o que deve proceder com os dois, o macho e a fêmea, até quantas crias a fêmea pode ter? Se ela for submetida a cesárea, ela vai ter uma vida útil menor. Menor. Tá? Com certeza. 4 ou 5 crias no máximo. Se ela for uma cadela que tenha parto normal, aí ela pode ter uma longevidade reprodutiva maior, às vezes 6, 7 crias. O importante é estar sempre avaliando para não estar cruzando com, vezes consecutivas para não desgastar muito a fêmea. O ideal é cruzar num cio e descansar no Isso cio no caso de uma seguinte. cesárea também serve para um caso de um parto normal? Se ela tiver um número grande de filhotes, sim, para dar tempo para ela recuperar. Se for uma bulldog e tiver um ou dois de parto normal, tiver um ou dois filhotes, ela pode até reproduzir no ciclo seguinte, porque ela não teve desgaste, ela teve uma ninhada muito pequena. Se ela tiver uma ninhada na média da raça acima, o ideal é que ela descanse para cruzar só no ciclo seguinte. Como funciona o processo cirúrgico do macho e da fêmea? É a mesma coisa? Depende. No macho, pode ser feita a vasectomia e não é retirado os testículos, ou então a retirada dos testículos. A vasectomia, para impedir que o macho ele vai continuar com os testículos, pode continuar cruzando e não vai fecundar a fêmea. Se o macho for territorialista ou muito agressivo, o ideal é que se faça a retirada dos testículos. Mas em geral, a cirurgia simples, o animal vai no mesmo dia para casa. Com relação à fêmea, o cuidado é maior, tá? Porque vai ter a questão da anestesia geral, tem que ser feitos os exames pré-cirúrgicos, para evitar algum problema durante o transcurso da cirurgia, mas em geral também a fêmea volta no mesmo dia para casa. E uma semana após, 10 dias, é retirado os pontos. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. Não, gente, não tem como deixar de olhar para esse ser humaninho lindo aqui me dando muito lambejo. E eu desejo a todos muitos lambejos e uma ótima semana. Um beijo e até mais.